O nevoeiro em Ravenport não apareceu simplesmente. Ele conquistou a cidade. Ele desceu das águas escuras e agitadas do Oceano Atlântico como um exército fantasma, escalando os penhascos irregulares e espalhando-se pelas ruas da cidade, engolindo as lâmpadas a gás e afogando os paralelepípedos num cobertor cinzento, úmido e sufocante. Para os residentes desta antiga cidade costeira, o nevoeiro era uma realidade da vida. Mas para Amélia, que caminhava para casa pela Harborview Avenue a essa hora, parecia um adversário pessoal. Ela puxou a gola do seu sobretudo bege até o queixo, arrependida de ter escolhido um tecido fino para enfrentar o frio cortante do outono. A umidade aqui tinha um jeito de contornar a lã e o algodão, penetrando profundamente nos ossos, um frio que parecia antigo e persistente. Eram 22h45, uma hora em que as pessoas sensatas de Ravenport estavam trancadas em casa, tomando chá ao lado de lareiras crepitantes. Mas Amélia ainda estava a navegar pelo mundo fantasmagórico do distrito portuário. Eu devia ter aceitado a boleia da Clara, murmurou Amélia, a sua voz soando fraca e frágil no ar úmido. Orgulho estúpido, independência estúpida. Ela ajustou a alça da sua bolsa de couro, pesada com livros contábeis antigos que ela tolamente se oferecera para equilibrar durante o fim de semana. A livraria, a página dourada, era o seu santuário, um lugar de pó, tinta e o cheiro reconfortante de papel a apodrecer. Era um lugar onde o tempo parava. Mas aqui fora, nas pedras escorregadias e irregulares da Harborview Avenue, o tempo não parava. Parecia que estava a esgotar-se. Os candeeiros da rua estavam novamente a falhar. Zumbiam intermitentemente como insetos moribundos antes de lançarem breves e fracas poças de luz amarela que pouco faziam para perfurar a escuridão. Quando Amélia passou pela janela fechada da padaria do Sr. Henderson, viu o seu próprio reflexo no vidro escuro. Uma rapariga pálida, de olhos arregalados, com cabelo castanho ao vento, parecendo mais uma presa do que uma mulher do mundo moderno. Ela verificou o telemóvel pela terceira vez em um minuto. O brilho artificial da tela iluminou o seu rosto ansioso. 3 mensagens perdidas da sua mãe, Diana. Onde estás? Já passa das 22h30. Por favor, não me diga que está a ir a pé. O noticiário disse que houve outro desaparecimento. Amélia suspirou, uma nuvem de vapor branco escapando dos seus lábios. A ansiedade da sua mãe era um manto pesado que ela carregava a toda a vida. Diana tratava Ravenport não como um lar, mas como um campo minado. Ela tinha regras rígidas que beiravam a obsessão. Nada de ficar fora depois de escurecer, nada de falar com estranhos e absolutamente nada de se aproximar do antigo Velvet District. Amélia, aos 22 anos, sufocava sob o peso de uma proteção que não compreendia. Amava a mãe, mas ansiava por ar. Um som rompeu o bater rítmico do oceano distante contra as docas podres. Clique-claque. Couro sobre pedra. Pesado, deliberado. O radar interno de Amélia disparou. Ela parou, esforçando os ouvidos contra o zumbido ambiente da cidade. Os passos pararam instantaneamente. É só um eco, sussurrou para si mesma, tentando desacelerar a frenética batida de tambor que o seu coração tocava contra as suas costelas. Era apenas o som da cidade a acalmar. Ela começou a andar novamente, mais rápido desta vez, as suas botas escorregando levemente nas pedras molhadas. Clique-claque, clique-claque. Os passos voltaram. Eles acompanhavam o seu ritmo, mas eram mais pesados, mais próximos. Não eram um eco. Alguém estava atrás dela, escondido na parede cinzenta que se agitava. O pânico, frio e agudo, inundou as suas veias. Ela lembrou-se do spray de pimenta preso ao seu chaveiro. Os seus dedos, dormentes devido ao frio, tentavam abrir o fecho de metal da sua bolsa. Vamos, vamos, ela implorou silenciosamente, a sua respiração vindo em suspiros curtos e agudos. Os passos aceleraram. Eles não estavam mais a caminhar, estavam a diminuir a distância com velocidade predatória. Amélia puxou o fecho da bolsa. A aba metálica partiu-se nos seus dedos congelados. O puxão repentino fez com que ela perdesse o equilíbrio, e a bolsa, juntamente com o telemóvel e o spray de pimenta, escorregou do ombro, aterrando com um baque molhado nos paralelepípedos. Ela ofegou, abaixando-se para a recuperar, com as mãos a tremer. Deixa isso! A voz não veio de trás dela.
Veio de todos os lugares e de lugar nenhum ao seu redor. Amélia congelou, agachada no pavimento. A temperatura do ar caiu drasticamente, transformando a sua respiração em cristais de gelo instantaneamente. Ela olhou para cima. Bem à sua frente, materializando-se como se tivesse sido tecido da própria névoa, estava um homem. Ele era imponente, com mais de 1,80 m de altura, vestido com um longo casaco cinza escuro, feito sob medida que parecia custar mais do que todos os ganhos da sua vida. A gola estava levantada, emoldurando um rosto terrivelmente simétrico, pálido como mármore e marcado por uma severidade que roubou o ar dos seus pulmões. Mas foram os olhos dele que aprenderam ao chão, escuros, infinitos e rodopiantes, com uma intensidade que parecia antiga, como olhar para um poço profundo. Ele não olhou para ela. Ele olhou através dela, examinando a escuridão atrás das suas costas com um foco preciso como um laser. Levante-se, ordenou ele. A sua voz era baixa, um barítono aveludado que vibrava com autoridade absoluta. Não era um pedido. Era uma ordem dada por alguém acostumado a ser obedecido. Amélia levantou-se com as pernas a tremer violentamente. Não tenho dinheiro, gaguejou ela recuando, com as mãos levantadas em sinal de rendição. Pegue na bolsa. Por favor, leve-a. O homem deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, apagando a distância entre eles num único movimento fluido. Ele cheirava a ozono, pergaminho velho e acidez metálica, como uma tempestade prestes a arrebentar. Ele inclinou-se, os lábios roçando a concha da orelha dela. A intimidade do gesto foi chocante, paralisando-a. Está em perigo, sussurrou ele, as palavras quentes contra a pele gelada dela. Não grites, não corras, finge que sou teu marido. A mente de Amélia entrou em curto-circuito. O quê? Faz isso, sibilou ele, a ordem impregnada de um poder estranho que obrigava os músculos dela a obedecer contra a sua vontade. Envolve-me com os braços, ri, age como se me adorasses. Antes que ela pudesse processar a insanidade do pedido, ele se moveu. O seu braço, forte como ferro, envolveu a cintura dela, puxando-a contra o seu lado. O contacto foi elétrico. O corpo dele estava anormalmente frio. Ele virou os dois, guiando-a pela rua, não como uma prisioneira, mas como uma parceira. Ria, Amélia, murmurou ele contra o cabelo dela. Ele sabe o meu nome. O terror dessa constatação foi ofuscado pelo som de um motor de carro rugindo atrás deles. Um grunhido baixo e gutural que parecia um animal a acordar. Amélia forçou um som a sair da garganta. Começou como um suspiro, mas, alimentado pela histeria, transformou-se num riso agudo e ofegante. Ela encostou a cabeça no ombro dele, os dedos apertando a lapela do casaco caro com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. És terrível, disse ela, as palavras saindo às pressas, a voz mais aguda do que o normal. Eu disse que devíamos ter saído da festa mais cedo. Os meus pés estão a matar-me. E perder o brinde, respondeu o estranho em voz alta, a sua voz mudando instantaneamente de um comando frio para um afeto caloroso e divertido. Ele olhou para ela, seus olhos suavizando-se em uma atuação digna de um Oscar. Você sabe como fico quando bebo um bom uísque, querida. Além disso, você está linda ao luar. Um sedã preto, elegante e sem janelas, parou bruscamente ao lado deles. A janela do passageiro abriu com um ruído mecânico que parecia uma serra de osso. Amélia sentiu o corpo do estranho enrijecer contra o seu, não de medo, mas com a prontidão de uma víbora prestes a atacar. Dois homens estavam sentados no carro. Eles eram pálidos, com a pele possuindo uma qualidade artificial e serosa, como manequins deixados ao sol. Mas os seus olhos estavam errados. Eles brilhavam com uma luminescência vermelha opaca e doentia, como brasas moribundas em uma fogueira. O motorista inclinou-se para fora, com o braço apoiado na porta. Ele cheirou o ar, o lábio superior curvando-se para trás para revelar dentes afiados demais, longos demais para serem humanos. Está perdida? Perguntou o motorista. A sua voz soava como cascalho a ser triturado numa betoneira. As ruas não são seguras para uma coisa bonita como esta. O nevoeiro esconde muitas coisas. O estranho não vacilou. Puxou Amélia para mais perto, a mão subindo para segurar o queixo dela, o polegar acariciando a maçã do rosto, num gesto de adoração possessiva.
Ela está perfeitamente segura, disse o estranho, num tom casual, mas com uma advertência oculta que fez o ar vibrar. A minha esposa e eu estamos apenas a desfrutar do passeio. A menos que vocês, senhores, tenham um motivo específico para interromper um momento privado. Os olhos do motorista se estreitaram. Ele olhou para a mão do estranho no rosto de Amélia. Então ele olhou para o casaco do estranho, especificamente para um pequeno alfinete de prata na lapela. Uma rosa entrelaçada com um espinho. O reconhecimento brilhou nos olhos vermelhos do motorista. O medo se seguiu imediatamente. Imediatamente nu e cru. Desculpe, murmurou o motorista, recuando para o interior escuro do carro. Nós o confundimos com outra pessoa. Sem ofensa, à sombra da noite. Não há problema, disse o estranho, a sua voz baixando uma oitava, tornando-se um grunhido que Amélia sentiu nos ossos. Desde que continue a andar. O rei não gosta de ser feito esperar. O motorista engatou a marcha. Os pneus giraram nas pedras molhadas, lançando um jato de água, e o sedã arrancou, desaparecendo na neblina como se fosse perseguido pelo próprio diabo. Amélia ficou paralisada nos braços do estranho por um longo minuto, ouvindo o som do motor se afastar. Quando o silêncio finalmente voltou a Harborview Avenue, ela tentou se afastar, com as pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Eles se foram, sussurrou ela, com a voz tremendo violentamente. Quem? O que eram eles? Perguntou o estranho, soltando-a lentamente e recuando para lhe dar espaço, embora permanecesse alerta, examinando os telhados. Eles foram-se embora por agora, mas vão voltar. Amélia abraçou-se, sentindo o frio voltar agora que o calor do corpo dele se fora. Quem eram eles e quem é você? Você chamou-se rei. O homem olhou para ela com uma expressão indecifrável, uma máscara de indiferença aristocrática. Eu sou Dorian, e aqueles eram batedores do clã Crimson. Vampiros renegados. Amelia olhou para ele. Ela pestanejou. Vampiros. Ok, certo. Vou para casa agora e vou fingir que isto foi uma alucinação causada pela privação de sono e pelo excesso de café. Ela virou-se para ir embora, mas as suas pernas cederam. Ela tropeçou. Dorian estava lá instantaneamente, segurando-a pelo cotovelo, com um aperto gentil, mas firme. Não é uma alucinação, Amélia. O teu pai sabia a verdade. É por isso que estás a ser caçada. O meu pai era mecânico. Amélia retrucou, puxando o braço, lágrimas de confusão ardendo nos seus olhos. Ele morreu num acidente de carro quando eu tinha 2 anos. Eu não te conheço. Ele era um guardião, Dorian corrigiu gentilmente. A sua voz suavizou-se com algo parecido com tristeza. E ele não morreu num acidente. Ele morreu a proteger-me. Amélia recuou, abanando a cabeça. Afasta-te de mim. Fica longe. Ela virou-se e correu os 2 últimos quarteirões até o seu prédio, procurando as chaves, entrando no átrio e desabando contra as portas do elevador. Ela não olhou para trás, mas podia sentir os olhos dele sobre ela, pesados e protetores, até que as portas se fecharam. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte e zombeteiro. Amélia sentou-se à mesa da cozinha, tomando uma chávena de café que estava fria há 1 hora. O apartamento estava uma bagunça. A sua mãe, Diana, empacotava freneticamente caixas na sala, jogando roupas e lembranças nas malas com uma energia maníaca. Amélia não lhe contou sobre os vampiros. Ela simplesmente disse: um homem estranho me seguiu e sabia o meu nome. Isso foi o suficiente. Diana entrou em modo de sobrevivência total. Temos que ir para Montana, dizia Diana, enrolando jornais em torno de um vaso de porcelana com as mãos trêmulas. Tenho um primo lá. É no interior, é seguro. Não há nevoeiro em Montana. Mãe, pare! Amélia bateu com a mão na mesa, fazendo a caneca de cerâmica chocalhar. Não vou mudar-me para Montana por causa de um cretino na rua. Temos uma vida aqui. Tenho um emprego. Você não entende, gritou Diana, virando-se. O cabelo estava despenteado, os olhos arregalados com um terror que parecia demasiado velho, demasiado profundo para a situação. Se eles te encontrarem, se ele te encontrar. Na sua agitação, Diana derrubou uma pilha de livros antigos que estavam no aparador. Um álbum pesado com capa de couro caiu no chão, espalhando o seu conteúdo pela madeira. Amélia suspirou e ajoelhou-se para os apanhar. Mãe, estás a ser paranoica. Podemos chamar a polícia. Ela recolheu as fotos. A maioria era dela quando bebê, mas uma escorregou entre as páginas de um livro.
Uma foto que ela nunca tinha visto antes. Era uma foto antiga em preto e branco, ligeiramente amarelada nas bordas. Mostrava seu pai, Mike, jovem e bonito, em frente ao prédio onde moravam. Agora ele estava sorrindo, com o braço em volta de um homem ao seu lado. Amélia ficou sem fôlego. O homem ao lado do pai dela não era apenas parecido com o estranho da noite anterior. Era idêntico. O mesmo casaco, os mesmos olhos intensos, até o mesmo alfinete de prata na lapela. A foto tinha a data de 14 de outubro de 1999, há 25 anos. O homem na foto não tinha envelhecido um único dia. Mãe, disse Amélia com a voz trêmula. Ela ergueu a foto. Quem é este? Diana congelou. Ela arrancou a foto da mão de Amélia. Ninguém, um velho amigo. Ele está morto. Ele não está morto, sussurrou Amélia, levantando-se com a sala a girar. Eu o conheci ontem à noite. O nome dele é Dorian. Ele me contou. Ele me disse que o pai era um guardião. A cor desapareceu do rosto de Diana tão completamente que ela parecia um fantasma. Ela afundou no sofá, a foto caindo no chão como uma folha morta. Ele quebrou a promessa. Diana sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele prometeu nunca se aproximar de ti. Ele jurou com o seu sangue. Quem é ele, mãe? Ele é realmente um vampiro? Diana olhou para cima com a expressão desmoronando. Ele é o rei do clã Nightshade. E se ele se aproximou de ti, significa que a trégua acabou. Significa que Varric está a chegar. Amélia pegou no casaco. Ela reconheceu o local no fundo de outra foto na pilha. Um edifício gótico com uma gárgula distinta. O Velvet Lounge. Vou encontrá-lo, disse Amélia com a voz trêmula, mas determinada. Não, Amélia. Diana agarrou-lhe o braço. Se fores ter com ele, convidas a escuridão a entrar. A escuridão já está aqui, mãe, disse Amélia, afastando-se gentilmente. Quero saber por quê. O Velvet Lounge era menos um clube e mais uma fortaleza disfarçada de opulência. Localizado no beco sem saída de uma rua de paralelepípedos no bairro histórico, o edifício era uma estrutura imponente de granito preto e gárgulas, que pareciam observar os transeuntes com intenções maliciosas. Mesmo ao meio-dia, a rua estava na sombra, o sol incapaz de penetrar no espaço estreito entre os edifícios. Amélia empurrou as pesadas portas duplas. Elas estavam destrancadas. Ela entrou e o mundo mudou. O ar estava fresco, com aroma de sândalo, couro velho e um leve cheiro metálico que fez os pelos dos seus braços se arrepiarem. Sangue. A sala principal era vasta, dominada por um enorme lustre que brilhava com cristais apagados. As janelas estavam cobertas por pesadas cortinas de veludo preto, permitindo que apenas fios de luz cheios de poeira penetrassem na escuridão. Tem o fogo da sua mãe, ecoou uma voz na escuridão. Amélia virou-se. Dorian estava sentado numa poltrona de encosto alto, perto de uma grande lareira, onde uma fogueira baixa ardia, apesar do calor do dia lá fora. Ele segurava um copo de cristal com um líquido vermelho escuro. Ele parecia exatamente como na noite anterior. Majestoso, assustador e incrivelmente imóvel. Tu és real, disse Amélia, aproximando-se, os seus passos abafados pelos grossos tapetes persas. A minha mãe, ela confirmou. Tu conhecias o meu pai. Eu amava o teu pai. Dorian corrigiu suavemente. Ele não se levantou. Ele girou o líquido no seu copo. Não da maneira como os humanos amam, com calor e pressa, mas com a lealdade profunda e duradoura de soldados que sangraram juntos nas trincheiras. Ele salvou a minha alma. Amélia. Pare de falar em enigmas, Amélia gritou, com a frustração a transbordar. A minha mãe está a empacotar as nossas vidas em caixas. Ela diz que alguém chamado Varric está a chegar. Quem é ele? Dorian pousou o copo. Ele levantou-se e o movimento foi de uma graciosidade fluida, mais rápida do que seria humanamente possível. Existem dois clãs governantes nesta cidade. O meu clã, os Nightshade, que acreditam na coexistência. Alimentamo-nos apenas daqueles que estão dispostos e mantemo-nos nas sombras. E depois há o clã Crimson, liderado por Varric. Dorian caminhou até a lareira, olhando para uma pintura de uma versão muito mais jovem de si mesmo ao lado de um humano, o pai de Amélia. Varric acredita que os vampiros são deuses e os humanos são gado. Há 20 anos, e depois ele procurou uma maneira de andar ao sol. Ele acredita que o sangue de um guardião, um humano nascido com um marcador genético raro que resiste ao feitiço dos vampiros,
pode ser sintetizado para curar a nossa fraqueza. Ele virou-se para Amélia, com os olhos a arderem com uma intensidade que a fez recuar. O teu pai era o último guardião conhecido. Quando Varric o matou, pensou que a linhagem tinha acabado. Ele não sabia sobre ti até agora. Então, ontem à noite, os batedores de Varric encontraram-te. Eles iam levar-te para o laboratório dele. Eu intervim. Dorian aproximou-se, parando a poucos centímetros dela. Quando te declarei minha esposa Amélia, não foi apenas um estratagema para enganar um soldado raso. Foi um decreto mágico vinculativo, uma reivindicação de sangue. Amélia pestanejou. O quê? Na nossa lei, a companheira de um rei é intocável. Prejudicá-la é declarar guerra a toda a linhagem. É o único escudo forte o suficiente para deter Varric, mesmo que por um momento. Mas isso tem um preço. Que preço? Agora és um alvo para qualquer um que queira me prejudicar. E para manter a proteção, temos que manter a mentira. Varric vai nos vigiar. Se ele suspeitar por um segundo que o nosso casamento é falso, ele matará você e sua mãe antes que eu possa sacar a minha espada. Amélia sentiu a sala girar. Então eu tenho que viver com você. Vamos nos mudar para uma casa segura. Sua mãe já está sendo levada pela minha guarda pessoal. Você sequestrou minha mãe. Eu a protegi. A equipe de ataque de Varric estava a 5 minutos do seu apartamento. Antes que Amélia pudesse gritar, o som de vidros quebrando rompeu o silêncio. A enorme clarabóia acima do centro da sala explodiu para dentro. Cacos de vidro choveram como confetes mortais, brilhando à luz da lareira. 3 figuras caíram do teto, aterrissando em agachamentos perfeitos no chão. Estavam vestidos com equipamento tático moderno, armadura corporal preta, botas de combate, mas os seus rostos eram monstruosos. As suas mandíbulas estavam deslocadas, revelando fileiras de dentes afiados como agulhas. Elites carmesim. Fiquem atrás de mim, rugiu Dorian. O som não era humano. Era o rugido de um predador de topo. Ele moveu-se, tornando-se um borrão em movimento. Agarrou um pesado atiçador de ferro da lareira e interceptou o primeiro atacante. O choque do metal contra o osso soou como um tiro. Amélia recuou, escondendo-se atrás de uma pesada mesa de carvalho. Ela observou horrorizada enquanto Dorian lutava. Ele era magnífico e aterrorizante. Ele se movia mais rápido do que o pensamento, esquivando-se de garras que podiam rasgar aço. Mas eram 3, e eles estavam coordenados, circulando-o como uma matilha de lobos. Um dos vampiros se afastou da luta, travando os olhos com Amélia. Ele sorriu, com sangue escorrendo do queixo, e se lançou. Amélia não tinha uma arma. Ela olhou ao redor freneticamente. Sobre a mesa havia um abridor de cartas de prata. Era pequeno, até patético, mas era de prata. Quando a criatura voou sobre a mesa, Amélia não se encolheu. Ela empurrou o abridor de cartas para cima com as 2 mãos, gritando seu desafio. A lâmina de prata afundou no ombro do vampiro. Ele gritou, um som que perfurou seus tímpanos, e recuou, sua carne chiando e fumegando onde o metal a tocou. Ela luta, sussurrou o vampiro atordoado. Dorian apareceu atrás dele. Ela é filha de um guardião, rosnou ele. Com um movimento selvagem, ele partiu o pescoço do vampiro. A criatura se transformou em cinzas instantaneamente. Dorian se virou para os outros 2, seus olhos brilhando com um roxo luminoso. Vão embora. Digam a Varric que a sua morte está a chegar. Os assassinos restantes, vendo o seu companheiro transformado em pó, fugiram pela janela quebrada, escalando as paredes como aranhas. Dorian virou-se para Amélia. O seu peito arfava, mas ele não estava ferido. Ele olhou para ela, vendo o abridor de cartas de prata apertado na sua mão trêmula. Você o atingiu, disse Dorian, com admiração na voz. A maioria dos humanos teria congelado. Eu não sou como a maioria dos humanos, sussurrou Amélia, largando a arma. E não vou ser uma vítima. Não, concordou Dorian, estendendo a mão para limpar uma partícula de cinza da bochecha dela. O seu toque era gentil, contrastando com a violência de momentos atrás. Não és. Vem, temos de ir para a costa. O abrigo era uma maravilha arquitetônica moderna de vidro e aço, suspenso sobre as ondas do Atlântico, a quilômetros dos limites da cidade. Era bonito, isolado e fortificado como um bunker. Diana estava lá, a andar de um lado para o outro no chão de mármore. Quando viu Amélia, desabou, abraçando a filha com tanta força que até doía.
Então ela se virou para Dorian. Ela não gritou. Ela caminhou até ele e lhe deu um tapa na cara. O som ecoou no vasto salão. Dorian não recuou. Ele aceitou. Você trouxe isso até a porta dela. Diana chorou. Estou a tentar impedir que a morte cruze o limiar, Diana, disse Dorian calmamente. Temos trabalho a fazer. A semana seguinte foi um borrão de exaustão e adrenalina. O período de lua de mel do seu casamento falso foi passado no dojo na cave do esconderijo. Dorian tornou-se o professor de Amélia. Ele ensinou-lhe que a força física não importava contra um vampiro. Velocidade e precisão, sim. Ele ensinou-a a usar o ambiente, a usar prata, a usar luz ultravioleta. Mas a lição mais importante foi mental. Olhe para mim, ordenou Dorian. Uma noite no terraço, com o vento a agitar o seu cabelo, Amélia olhou nos seus olhos. De repente, sentiu um empurrão dentro do seu cérebro. Uma voz a dizer-lhe para saltar da borda. Ela cambaleou em direção à grade. Resista, gritou Dorian. Construa uma parede. Encontre uma verdade que eles não possam tocar. Amélia fechou os olhos com força. Pensou na mãe. Pensou no medo que sentira no beco. Não, não era medo. Era raiva. Concentrou-se na raiva. Firmou os pés. Não vou saltar. A pressão na sua mente cedeu. Ela ofegou, abrindo os olhos. Dorian estava a sorrir. Era a primeira vez que ela o via sorrir de verdade. Isso transformou o rosto dele, fazendo-o parecer mais jovem, menos sobrecarregado. Ótimo, disse ele suavemente. Tem um talento natural. Aproximou-se para ajustar o casaco dela contra o frio. A proximidade era inebriante. Durante uma semana, tinham vivido colados um ao outro, fingindo ser amantes para o benefício de quaisquer olhos curiosos. Mas, nestes momentos tranquilos, a linha tornava-se difusa. Amélia olhou para ele. Alguma vez desejaste ser humano? O sorriso de Dorian desapareceu. Todos os dias durante 100 anos até agora, disse ele, estendendo a mão e passando o polegar pelo lábio inferior dela. Porque um humano poderia amar-te sem colocar a tua alma em perigo. O ar entre eles crepitava com palavras não ditas. Amélia inclinou-se, atraída por uma força magnética que não conseguia explicar. O momento foi interrompido por uma explosão ensurdecedora. Os portões de segurança no final da entrada explodiram numa bola de fogo. Eles estão aqui, disse Dorian, o rosto endurecendo como pedra. Leva a tua mãe para a sala de pânico. Vai! Não, vou lutar contigo, Amélia. Por favor. Antes que ela pudesse discutir, as portas da frente foram arrancadas das dobradiças. Varric entrou. Ele era tudo o que Dorian não era. Chamativo, cruel, vestindo um fato branco que parecia imaculado, apesar dos detritos. Ele carregava uma bengala com uma caveira de rubi vermelho no topo. Atrás dele fluía uma legião de vampiros. Querida, cheguei, gritou Varric com a voz cheia de sarcasmo. Ele acenou com a mão e os seus lacaios se aglomeraram. Dorian os enfrentou no centro da sala. Foi um massacre, mas eram muitos. Amélia pegou uma lanterna UV do kit de emergência e ficou na frente da mãe. Fiquem atrás, gritou ela, queimando o rosto de um vampiro que se aproximou demais. Brinquedo bonito, disse Varric com voz arrastada. Ele se movia mais rápido do que Amélia conseguia acompanhar. Ele lhe deu um tapa, fazendo-a voar pela sala. Amélia. Dorian se virou, distraído. Era tudo o que Varric precisava. Ele tirou uma pistola do paletó. Não era uma arma de balas, mas uma arma de dardos. Ele disparou. O dardo atingiu Dorian no peito. Dorian congelou. Ele olhou para o líquido azul a ser injetado em seu coração. A dor de Wolf. Ele ofegou. Suas pernas cederam. O rei caiu. Varric se aproximou e colocou uma bota no peito de Dorian. Ele olhou para Amélia, que lutava para se sentar, com sangue escorrendo da boca. Agora! Varric sorriu, revelando dentes como agulhas. Vamos ver o que faz um guardião sangrar. A sala de pânico subterrânea era uma caixa de aço fria, com cheiro de ar viciado e medo. As mãos de Amélia estavam escorregadias com o sangue de Dorian, enquanto ela pressionava uma compressa contra o ferimento no peito dele. Eles tinham escapado por pouco. No caos da queda de Dorian, Diana acionou as armadilhas do chão, um sistema de segurança que Mike instalou anos atrás, fazendo com que todo o chão da sala caísse no abrigo subterrâneo. Eles arrastaram o corpo inconsciente de Dorian para o cofre segundos antes do teto desabar, selando-os lá dentro. Mas estavam presos.
e Dorian estava a morrer. O veneno do lobo estava a tornar as veias dele pretas. Ele estava a convulsionar, com suor escorrendo pela testa pálida. Ele precisa de sangue, disse Diana com a voz trêmula mais prática. É a única maneira de eliminar a toxina. Ela arregaçou a manga. Toma o meu. Os olhos de Dorian se abriram, com o branco manchado de preto. Ele olhou para o braço de Diana e sibilou, recuando. Não, ele sussurrou, com a voz suando como vidro sendo triturado. O veneno me torna selvagem. Se eu provar sangue agora, não vou parar até que você esteja seca. Temos que fazer alguma coisa, gritou Amélia. Não podemos simplesmente esperar que eles cortem a porta. Dorian agarrou a mão de Amélia. Seu aperto estava fraco, sua pele ardendo. O túnel, ele sussurrou, atrás da prateleira. Ele leva às cavernas marinhas. E para onde? Amélia perguntou. Eles cercaram as falésias. A velha capela de pedra, Dorian disse. Na ilha, é solo consagrado, solo sagrado. A espécie de Verick não pode entrar sem se queimar. Eu sou do primeiro sangue, eu posso resistir. É uma armadilha mortal, Diana disse. É uma ruína. É uma fortaleza, Amélia disse, um plano se formando em sua mente. Ela enxugou as lágrimas. Mãe, ajude-me a levantá-lo. A viagem pelos túneis foi um pesadelo. Esperaram na água gelada do mar que chegava à cintura, arrastando o rei vampiro semiconsciente. Ratos corriam pelos canos acima deles. Os músculos de Amelia ardiam, mas ela recusou-se a parar. Emergiram numa enseada escondida onde um pequeno barco de manutenção estava atracado. Sob a cobertura da névoa mais espessa que Amélia já tinha visto, atravessaram a água escura até a ilha. A antiga capela de pedra surgiu da névoa, um esqueleto gótico de pedra, sem telhado e abandonado, desafiando o oceano rugido. Arrastaram Dorian para o centro da ruína, deitando-o no altar de pedra rachado. Assim que a sua pele tocou a pedra sagrada, vapor subiu do seu corpo. Ele gritou um som cru e agonizante. Está a queimá-lo, gritou Diana. Está a queimar o veneno, disse Amélia, observando as veias negras começarem a recuar, afastando-se da energia sagrada do lugar. Dorian ofegou, arqueando as costas. Então, desabou, ofegante. Os seus olhos se abriram. Estavam claros. O negro tinha desaparecido. Trouxeram um vampiro para uma igreja. Sussurrou Dorian, olhando em volta para as estátuas de anjos em ruínas. Vocês são loucas. Estou desesperada, disse Amélia. Ela pegou o telemóvel descartável com que Verick os havia provocado. Disqueu o único número na memória. Verick, disse ela quando ele atendeu. Você está viva? Verick parecia divertido. Por enquanto, encontra-nos na capela da pedra antiga. Meia-noite. Estou invocando o direito da lua de sangue. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, depois uma risada baixa. Tu conheces as nossas leis, pequena humana. O direito é um duelo pela liderança. Só uma rainha pode invocá-lo. Dorian me reivindicou, disse Amélia com voz firme. Pelas tuas leis, eu sou rainha. Vem e toma a coroa, se puderes. Eu estarei lá, Verick sussurrou, e trarei uma audiência. A meia-noite se aproximava. A tempestade havia passado, deixando uma lua cheia e brilhante pairando sobre o oceano. A capela estava banhada por uma luz prateada. Amélia estava no centro das ruínas. Ela usava o casaco rasgado como uma túnica real. Dorian estava ao lado dela. Ele estava fraco, balançando levemente, mas segurava na espada prateada com a mão firme. Ele virá com toda a sua guarda, Dorian avisou. Eu sei, disse Amélia. Ela olhou para a torre do sino, onde a sua mãe estava escondida com uma espingarda de precisão carregada com balas UV, a última invenção do seu pai. Estamos prontos. Uma sombra caiu sobre a ponte. Verick caminhou para a ilha, ladeado por 20 dos seus elite. Eles pararam no perímetro do solo sagrado, sibilando quando os seus sapatos tocaram o solo consagrado. Verick fez uma careta com fumo a subir dos seus pés, mas continuou a andar. O seu poder era grande o suficiente para suportar a dor, embora os seus lacaios tivessem ficado para trás. Que drama, zombou Verick, parando a 10 passos de distância. O rei moribundo e a sua mascote humana. Saia da minha terra, Verick, disse Dorian suavemente. Acho que vou aceitar. E ela? Verick estalou os dedos. Matem-nos. Os vampiros avançaram, ignorando o solo ardente em sua fome. Agora, mãe! Gritou Amélia. Um tiro ecoou da torre. Uma bala UV,
uma ponta oca, cheia de luz solar líquida, atingiu o vampiro líder. Ele explodiu em cinzas instantaneamente. A batalha começou. Dorian lançou-se sobre Varric. Foi um confronto de titãs. Eles se moviam rápido demais para serem vistos. Faíscas voavam quando a espada encontrava Caim. Mas Dorian estava enfraquecido. Varric estava revigorado. Varric derrubou Dorian, jogando-o contra o altar. Ele imobilizou Dorian, com a mão levantada para desferir o golpe fatal. "Diga adeus, Dorian", sibilou Varric. "Amélia!" gritou Dorian. Amélia corria em direção à parte de trás da capela, para uma enorme roda de ferro enferrujada fixada na parede. Era o mecanismo para abrir as pesadas persianas da janela roseta gigante, a única janela que ainda tinha vidro. Mais cedo, ela havia instalado o potente holofote do barco no andaime do lado de fora, apontando-o para a janela. Ela cobriu a lente com uma lente de alma, uma relíquia que Dorian carregava, capaz de ampliar a luz 100 vezes. Ela agarrou a roda enferrujada. Ela não se movia. "Vamos!" gritou ela, puxando com toda a força que possuía. Atrás dela, ouviu Dorian gemer de dor. Pensou no pai, pensou no medo, canalizou a raiva. Com um guincho de metal a rasgar, a roda girou. As persianas se abriram. O feixe de luz, ampliado à intensidade do sol, atravessou o vidro. Amélia ergueu uma bandeja de prata polida que tinha pegado do barco, captando o feixe e inclinando-o. "Ei, Varric!" gritou ela. Varric olhou para cima. Amélia inclinou o espelho. O feixe atingiu-lhe o rosto em cheio. Ele não apenas queimou, ele incinerou. O solo sagrado combinado com o sol artificial sobrepujou a sua imortalidade. Ele gritou, um som que estilhaçou o vidro restante e explodiu em pó. Os vampiros restantes, vendo o seu líder destruído e enfrentando tiros de atiradores da torre, fugiram para o oceano. O silêncio caiu. Amélia deixou cair a bandeja, com os braços a tremer. Ela correu para o altar. Dorian estava vivo. Ele estava queimado, a sangrar, mas vivo. Ele olhou para ela e começou a rir. Um som ofegante e alegre. "Tu", ele ofegou, "és assustadora." "Sou filha de um guardião", sorriu ela através das lágrimas. 3 semanas depois. O nevoeiro em Ravenport estava fraco naquela manhã, permitindo que o pálido sol de outono tocasse os paralelepípedos. Dentro do apartamento de Amélia, o cheiro de bacon e café enchia o ar. Dorian estava sentado à mesa da cozinha. Vestia uma camisola azul marinho simples e calças de ganga. Com Varric morto, a maldição sobre a cidade tinha diminuído um pouco. Ele conseguia tolerar a luz da manhã. Diana cantarolava enquanto cozinhava. O medo que definia a sua vida tinha desaparecido. Dorian dobrou o jornal e olhou para Amélia. "Precisamos de conversar." Amélia pousou a caneca. "Conheço esse tom. Vais dizer que tens de ir embora para me manter em segurança. O meu mundo ainda é perigoso." "Amélia", disse Dorian, embora não tenha retirado a mão quando ela a cobriu com a sua. "Tens uma vida para viver. Escola de arte. Amigos normais." Amélia apertou a mão dele. "Sabe, durante 20 anos, a minha mãe fugiu porque achava que se esconder era a única maneira de estar segura. Ela achava que, se eu não soubesse sobre os monstros, eles não poderiam me machucar." Ela olhou para a mãe, depois voltou a olhar para o rei vampiro que havia sangrado por ela. "Mas eu descobri a verdade naquela capela. A verdadeira segurança não tem a ver com esconder-se. Não tem a ver com fingir que a escuridão não existe. Tem a ver com enfrentá-la com as pessoas em quem confias. Tem a ver com saber quem estará ao teu lado quando a névoa chegar." "Família não é apenas sangue", disse Diana, colocando um prato de panquecas à frente de Dorian. "Tem a ver com lealdade. Tu defendeste a Dorian, agora és da família." "Não queremos uma vida normal", disse Amélia com firmeza. "Queremos uma vida real, e tu fazes parte da nossa realidade. O papel de marido acabou, mas a parceria está apenas a começar." Dorian olhou para eles. Durante séculos ele governou sozinho, acreditando que a solidão era força. Mas olhando para Amélia, vendo o fogo nos seus olhos, ele percebeu que estava errado. Ele sorriu, uma expressão genuína e calorosa que chegou aos seus olhos. "Muito bem", disse ele, "mas se vou ficar, insisto em cozinhar o jantar da próxima vez. Estas panquecas estão queimadas." Amélia riu, e o som era mais brilhante do que o sol. Feito. Lá fora, a cidade continuava, sem saber dos monstros e heróis que viviam no meio dela. Mas lá dentro,
Pela primeira vez em muito tempo, tudo estava exatamente como deveria estar.